Olá, hoje vamos conversar sobre Marajó, história das cidades, saberes e modos de vida. Esse tema tem a ver com um assunto ligado às ciências sociais, especialmente história social, que tem a ver com a minha formação. Poucas pessoas conhecem o Marajó, mas eu queria atiçar sua curiosidade fazendo algumas perguntas. Teria o Brasil sido descoberto no Marajó? Como os búfalos vieram parar nessa região? Que povos indígenas habitavam o Marajó? Qual o modo de vida e saberes marajoaras? Você conhece a única arte marcial genuinamente brasileira? Se eu falar para você que essas perguntas todas podem ser respondidas com Marajó, você poderá se surpreender. Mas é exatamente o que nós iremos conhecer em seguida. O Marajó, ele faz parte da Amazônia. Tanto é que alguns, como Agenor Sarrafo Pacheco, têm popularizado o termo Amazônia Marajoara. Então, o Marajó é um pedacinho da Amazônia aqui no norte do Brasil. Falando sobre a Amazônia, onde está situado o Marajó, ela é uma extensa, né, área com 4 milhões de quilômetros quadrados, com características extraordinárias, como escreveu o Samuel Branco no seu livro O Desafio Amazônico. E ele menciona que 3 profissionais poderiam descrevê-la de acordo com seu ponto de vista. Um hidrólogo diria é o maior complexo fluvial do mundo. Um geólogo, a maior bacia sedimentar do planeta. E um biólogo, segundo seu ponto de vista, o maior ecossistema florestal de toda a biosfera. Então, falando um pouquinho mais sobre a Amazônia, quando se observa o mapa daquela região, tem-se a nítida impressão de que é uma grande rachadura, com inúmeras trincas menores e convergentes, teria ocorrido em virtude de qualquer acidente ao longo da linha do Equador, estendendo-se desde os paredões abruptos da Cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico. Por essa rachadura correm 175 milhões de litros de água a cada segundo, o que corresponderia a um tráfego absurdo e inimaginável de 500 milhões de gigantescos caminhões por dia transportando água para o oceano, segundo o Samuel Branco também em seu material. Então, essa é a Amazônia brasileira, latino-americana, e dentro desse universo, né, surgem as representações, desde o famoso Inferno Verde, né, esse termo aplicado à Amazônia pelo Alberto Rangel, até a descrição de um paraíso perdido do Euclides da Cunha. Essas duas representações da Amazônia, claro, né, elas não conseguem explicar a região. Da mesma maneira, o Marajó é uma região pouco conhecida e muito, digamos assim, representada de maneira generalista, muitas vezes estereotipada. E poucos conhecem essa Amazônia Marajoara, como na imagem que vai aparecer em seguida. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o Marajó, mas talvez você tenha ouvido algumas notícias na seguinte conotação, né? Marajó é uma região turística com praias, com rios, ok? Você pode ter ouvido também que o Marajó é a terra dos búfalos, onde há muitos búfalos, ok? Talvez você tenha ouvido também que, além do turismo, né, é uma região que recentemente entrou em uma polêmica quando a cantora gospel Aimee, ela participou de um reality show e cantou a música Evangelho de Fariseus. Então, ela menciona o Marajó na sua canção e isso gerou um intenso debate nas redes sociais. Mas as pessoas que fazem parte desse periódico, da revista Recordes, por serem pessoas assim mais atentas à pesquisa acadêmica e a fatos mais relevantes, né, podem ter lembrado da CPI da pedofilia, alguns anos atrás, no estado do Pará, que envolveu as denúncias do bispo Dom Luiz Ascona. Então, Marajó, para alguns, é uma terra onde há muita exploração, muita pobreza, muita miséria, é um paraíso ecológico, etc. Porém, nessa tarde, eu queria levar você a pensar um pouco diferente, ok? Tem uma última representação que tem a ver com a nossa palestra, que é a questão do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil.
Então, o Marajó, segundo a mídia, tem a cidade com o mais baixo índice de IDH do nosso país. Então, essa é a representação geral, em termos gerais, que a mídia transmite para o país e para o mundo. E uma última imagem de uma família. Essa família não está fazendo turismo, mas é um casal de americanos que acabaram sendo alvo de um sequestro, né? Eles foram resgatados nessa região. Então, essas são as notícias que circulam e geram as pessoas a ter bastante medo, né? Tem uma notícia positiva que eu vou mostrar em seguida, que é o Davidson Alcântara Figueiredo. Ele é campeão nos pesos, se eu não me engano, mosca, e é marajoara. Ele é campeão lá no UFC. Então, deixando um pouco essa imagem midiática, né, generalista e às vezes até preconceituosa, ou parcial, pelo menos, né, eu queria falar um pouquinho agora sobre Marajó, história das cidades, modos de vida, saberes, ok? Para que ao adentrar nessa região possamos compreendê-la melhor, torná-la um palco de pesquisas acadêmicas, incentivo a políticas públicas de atendimento às populações mais vulneráveis e crescimento e compreensão da identidade nacional. Então, quero começar falando um pouquinho sobre a história das cidades. Eu morei no Marajó durante 9 anos, nas duas partes do arquipélago. E a minha família, que mora no Ceará, uma vez me perguntou, lá no Marajó, lá na ilha do Marajó, moram quantas pessoas? Moram umas 100 pessoas? E eu brinquei com eles dizendo, moram mais pessoas, moram mais de 500 mil. E eles ficaram assustados. Então, algumas pessoas não conhecem essa configuração urbana do Marajó. Eu quero falar um pouquinho sobre a história e como ela surge. Entre os vários grupos indígenas que habitavam o arquipélago, a sociedade marajoara, originária de aproximadamente 600 depois de Cristo, é considerada uma das mais importantes, demonstrado na elaboração da cerâmica policrômica e no sistema de cacicado entre os séculos 6 e 13, quando ocorreu a mudança do trabalho doméstico familiar para o trabalho social. O apogeu dessa sociedade marajoara terminou no século XIV e, ao longo da ocupação europeia, por razões variadas. A sociedade marajoara foi desestruturada e unificada a outras tribos, segundo Souza, encontradas e colonizadas pela coroa portuguesa. Então, esses diversos povos indígenas foram absorvidos, né, pela cultura europeia e sobreviveram apenas em modos de vida, como você verá um pouco mais adiante. Denise Chan, ela escreveu bastante sobre as origens do povo marajoara e das sociedades daquela época, ok? A princípio isso é suficiente. Então eu queria começar rapidamente aqui localizando o Marajó para você, que talvez não tenha muito conhecimento a respeito. Então, o Marajó é um arquipélago localizado no norte do país, você pode ver no primeiro mapa à esquerda, dentro do estado do Pará, mais ao norte para o nordeste do estado, próximo a Belém, dependendo da cidade. Para Soure, por exemplo, a viagem de barco leva apenas 1h15 de lancha, na verdade, e para Breves, que é uma cidade importante do Marajó, cerca de 14 horas de barco e 7 de lancha, ok? Você pode ver no mapa aí uma descrição breve. O arquipélago do Marajó é uma mesorregião do Pará. Então, entre as 5 regiões, ela é a menor geograficamente falando, formada por 16 municípios, como vocês podem ver aí, Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure. O Marajó tem alcançado um patamar tão importante aqui no Pará e na região norte, que alguns municípios limítrofes, né, como Cametá, Oeiras do Pará, estão solicitando adesão, né, a essa mesorregião, ok? Aqui está o mapa dos municípios, você pode ver, o maior geograficamente é Portel, o segundo é Chaves e o menor, Soura, é bem pequeno, embora seja muito conhecido, e há uma configuração aí, ok? Mais alguns dados relacionados a essa demografia, a geografia do Marajó. A população atual, 630.633 pessoas. Já falei que são 16 municípios, em uma extensão territorial de 104.139,3
30 quilômetros quadrados. 2.500 ilhas formam esse imenso arquipélago, que tem 600 cabeças de búfalo e uma renda per capita bem baixa, 9.215, duas vezes menor do que a do Pará. Aqui está, segundo o censo do IBGE, o último, 2022, a população dos municípios. O mais populoso é Breves, com 106.969, segundo o último censo. A previsão para esse ano é 115.051, e o menos populoso é Santa Cruz do Arari, com 7.445 no último censo, ok? O Marajó está em franco crescimento, ok? Há marajoaras que vivem melhor do que os cidadãos que moram nas grandes cidades, porque lá eles têm um peixe que eles pescam, eles fazem a coleta do açaí e vendem, e é um produto que só se vende à vista em espécie. É algo assim bastante raro em nosso país, na economia. Não há tributos cobrados ainda na maior parte da produção. O Marajó, dependendo do local que você visitar, tem placa solar, tem supermercados, não só nas cidades, mas também nas ilhas, embora haja também locais bastante vulneráveis do ponto de vista econômico. A origem étnica é apresentada por Silva. Os Marajós foram construídos mediante uma série de encontros culturais perpetrados por indígenas, europeus e africanos em vários períodos históricos. Essa construção ocorreu tanto por intermédio de relações conflituosas, quanto por relações de barganha. Então, segundo Agenor Sarraf Pacheco, esse conflito perdurou 40 anos. Então, os europeus não conseguiam controlar, né, dominar o Estreito de Breves para facilitar esse trânsito, né, econômico entre Macapá e Belém, e eles acabaram passando a negociar nos anos seguintes. O choque entre as diferentes etnias permitiu o intercâmbio de saberes e fazeres ritualísticos, bem como de cosmologias conflitantes. Se você pesquisa a Amazônia ou tem interesse nessa região, eu quero apresentar atualmente o principal pesquisador da área, que é o professor Agenor Sarraf Pacheco. Ele chega a mencionar, eu não estudo um tema, eu estudo uma região. Então, na sua tese de doutorado, ele investiga o Marajó, né, e esses encontros culturais entre a sociedade europeia, né, representada pela Ordem dos Agostinianos Recoletos, e o afro-indígena, né, o marajoara local. Recentemente ele publicou o livro Coração da Amazônia, que está disponível para quem quer se aprofundar, conhecendo melhor na região, e esses encontros e desencontros, e adaptações, etc., culturais e interculturais, ok? Então, o arquipélago do Marajó, fazendo uma descrição, é um conjunto de ilhas localizado na região norte do Brasil, na Amazônia Legal. Pela sua extensão, ele é considerado o maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo, pois é formado por 2.500 ilhas, como eu falei anteriormente, e o título que ostenta não é exagerado, pois a região é maior que 7 estados brasileiros e países como Portugal e Holanda. O arquipélago, pode avançar, ele é formado por duas partes, distintas em alguns aspectos e semelhantes em outras. A sudoeste é coberta por exuberante, fecunda e espessa floresta tropical. A nordeste é formada por opulentas e verdes pastagens. E o Agenor Sarraf Pacheco divide, né, em Marajó dos Campos e Marajó das Florestas. Nos campos estão as fazendas, a criação de búfalo, de gado, a produção de queijo, etc. E no Marajó das Florestas está a seringa, está o açaí, está o mangue, né? Eu coloquei duas ilustrações gerais, são simples, mas podem ajudar a entender um pouco melhor a formação e a biodiversidade e os componentes principais dessas duas regiões, né? Você pode ver a primeira, agora veja a segunda. No Marajó Oriental, Soura é a cidade mais conhecida, a terra dos búfalos, da luta marajoara, e do outro lado seria Breves, com a seringa, né, do interior. A principal ilha deste imenso arquipélago é a Ilha do Marajó, maior ilha costeira brasileira na foz do rio Amazonas, distribuída em regiões e campos naturais, zona de mata, praias, rios e mar. Formada por 12 municípios: Afuá, Chaves, Santa Cruz do Arari, Salvaterra, Soure, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Breves e Anajás. O Agenor Sarraf Pacheco ele vai popularizar o uso da expressão arquipélago nos anos recentes, porque ele não considera o Marajó uma ilha, senão um arquipélago, como você pode ver na próxima foto. Observe bem essa foto.
Observe um pouquinho acima na tela, à frente, né, e atrás. Parece o quê? Então, alguém percebeu há muito tempo atrás, né? Barata, né? Ele diz que, vista no mapa, pode avançar, vista no mapa, tem aparência, né? O Marajó tem a aparência de um ovo na boca de uma serpente, sendo esta o Amazonas. Então, depois eu vou deixar para você ler essa citação, você pode ver o vídeo com calma, mas é uma descrição geral, na visão de Barata, sobre esse imenso arquipélago, ok? O Marajó recebeu 3 nomes ao longo da sua história. Quando as nações indígenas, digamos assim, povoavam a região, ela foi chamada, na chegada dos portugueses, de Ilha dos Nengaíbas, que era uma generalização para as diversas aldeias, povos, etnias que habitavam essa região. A partir daí, do controle, né, da coroa portuguesa, passou a ser chamado Ilha Grande de Joanes, que foi uma localidade onde os portugueses aportaram, e há episódios importantes da história do controle, né, da colonização naquela vila, né? Atualmente ainda é uma vila. E a partir do século XVIII, Marajó. A palavra Marajó, ela se origina do termo Mibaraió, que significa barreira do mar. Porque o Marajó, especialmente a cidade de Salvaterra, é uma proteção natural, né, contra as correntes na foz do Amazonas, ok? Agora, eu vou responder uma pergunta que eu fiz lá no início. O Brasil foi descoberto na Bahia, ou encontrado, achado, né? Como vai dizer o Boris Falso, né, em suas reflexões. Embora oficialmente Pedro Álvares Cabral seja o pioneiro a atracar no Brasil, há evidências que o espanhol Vicente Yáñez Pisson teria chegado 3 meses antes na localidade de Joanes. Isso já é bastante reconhecido na historiografia brasileira. É provável que os espanhóis foram os primeiros europeus que pisaram essas terras. No ano 1500, quando Vicente Yáñez Pisson navegava pela boca do grande rio, que denominou Santa Maria de la Mar Dulce, observou um fenômeno estranho que, todavia, chama a atenção a Pororoca, segundo esses 2 autores, aí, Aguirre e Pacheco. Como é que foi o processo de colonização? O Pacheco vai dizer que, a partir do século XVI até o atual, nações, grupos de homens viajaram, desbravaram, povoaram, colonizaram, catequizaram e recristianizaram a Amazônia Marajoara. E esse processo acontece, eu dividi aí em algumas atividades, né? Ou ações, ou estratégias da coroa portuguesa. Primeiro, a construção de fortes, com o primeiro em 1623, onde hoje está localizado o município de Gurupá, no Marajó. Segundo, as missões cristãs católicas, como a de Joanes, em 1653, através da Ordem Franciscana, e o Pacto de Paz do Antônio Vieira, no Mapuá, no interior de Breves, em 1659. Em seguida, o aldeamento dos povos indígenas e a construção de vilas e cidades como consequência disso. Segundo Leão, pode avançar? Aí mesmo. Na sua obra Breves, sobre os portos, né? 3 caminhos foram trilhados para conquistar o Marajó. Os portugueses usaram o norte, construindo o forte de Santo Antônio de Gurupá. A segunda se deu pelo sul, com o estabelecimento da missão de Joanes em 1653 pelos franciscanos, e finalmente a terceira pelo oeste, quando Antônio Vieira, em 1659, ele propõe um tratado de paz entre 7 caciques das nações de Engaíba, e a partir dali a coroa portuguesa se estabelece além do catolicismo romano, ok? As primeiras fazendas elas vão surgir em 1680, com Francisco Rodrigues Pereira estabelecendo, né, a primeira fazenda pastoril, que viria a tornar-se uma tradição, né, econômica do Marajó, especialmente através da pecuária, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Como é que surgem as primeiras vilas? No século XVI e XVII, no Marajó Ocidental, Guaricuru, ou seja, aquele aldeamento, né, se torna Melgaço, posteriormente, a vila. Arucará, a vila de Portel. Araticu, Oeiras. Forte de Gurupá, Gurupá, etc. E no Marajó Oriental, a freguesia do Menino Deus passa a chamar-se Sori, a freguesia de São Francisco Xavier Monsaraz e a aldeia de Nossa Senhora da Conceição Salvaterra. Os portugueses que colonizaram o oriente da ilha, eles lembravam, né, que em Lisboa há distritos com esses mesmos nomes, então eles pediram
ao administrador que permitisse que eles usassem esses nomes. Entre esses nomes, Soura e Monsaraz são portugueses originários daquele país e passaram a denominar alguns municípios posteriormente. Primeiro vilas, depois municípios. Note no próximo quadro a emancipação ou recriação definitiva dos municípios. O mais antigo é Portel, 1845. Os mais recentes são Bagre, Melgaço, Santa Cruz do Arari e Salvaterra, de 1961. E os demais, você pode ver as datas aí, a maior parte no século XIX e alguns já no século XX, ok? Neto, ele vai fazer uma síntese interessante sobre a localização das cidades. As cidades estão localizadas quase todas no litoral ou na margem de um rio. Lembre que o Marajó é uma região estuarina, né, cercada por águas do Atlântico e águas também fluviais de rios. As fazendas a nordeste e na parte central da ilha e as matas ocupam principalmente a região sudoeste. As cidades se distribuem ao longo da costa de norte a sul, mas algumas esparsas também pelo centro. Por exemplo, Anajás é apelidado, né, de Coração do Marajó, porque está no centro da ilha do Marajó, bem no meio. As regiões mais povoadas são as do sul e litoral atlântico. Já no centro e norte existem mais vilas e povoações do que propriamente cidades. Então, um breve esboço sobre a história das cidades atuais. Agora, quais são os principais saberes que eu gostaria de destacar? Há uma infinidade, você pode ler a obra de Pacheco para conhecer melhor e outros estudos de graduação, pós-graduação. Mas eu quero destacar, em primeiro lugar, a questão da atuação do vaqueiro. Quando é que os búfalos chegaram no Marajó? Há uma versão popular de que um navio naufragou, os búfalos nadaram e se reproduziram aleatoriamente na ilha. Mas uma versão mais assim documentada, né? Ela é proposta por Pombo, que escreveu um texto a respeito. Ele diz que eles, os búfalos, foram introduzidos pelo criador paraense Vicente Chermont, de Miranda, que importou búfalos da raça mediterrânea em fevereiro de 1895 do conde italiano Rispigliosi Camillo. Os búfalos se adaptaram bem ao clima da região e sua carne, leite e derivados são bem apreciados, além de servir como transporte de pessoas e como meio de transporte de cargas e coleta de lixo. A primeira raça foi a mediterrânea, porém hoje no Marajó há 4 raças principais. É o Murra, o Jafarabá, o Mediterrâneo. Então, o vaqueiro marajoara se destaca como alguém que trouxe para o Marajó a economia do couro, né, ou a sociedade do couro, que é citada por Capistrano de Abreu, se referindo ao Ceará e ao Nordeste. Outro saber importantíssimo, eu não posso aqui ampliar, né, a discussão, você pode depois ver as fontes, que eu vou deixar no link da descrição do vídeo, mas eu quero destacar o saber literário. Primeiro é um saber relacionado ao campo, ao gado, à terra, à produção, né, a estética, né, do vaqueiro, que é o chapéu, o artesanato, ao manuseio das cordas, etc. Né? Toda essa cadeia, né, ligada ao gado, aos equinos também, né? Mas eu queria destacar o saber literário, o saber culto, né? Não culto, né, entre aspas, né? O saber acadêmico, literário, melhor, termo literário. Então, o escritor de maior expressão do Marajó é Dalcídio Jurandir. Ele nasceu em Ponta de Pedras, morou em outros municípios e escreveu 10 romances, praticamente todos sobre o Marajó. Ele é considerado o principal autor do regionalismo amazonense, o amazônico, né? Então, ele é o escritor que melhor pinta, né, o caboclo, né, o personagem amazônida, né, para o Brasil, ok? E um clássico dele é Chove nos Campos de Cachoeira, como você pode ver aí. Eu quero destacar a cerâmica policrômica, como eu já citei. Essa é uma arte herdada dos indígenas, que tem sido mantida pelos artesãos de Soura, especialmente, e de parte da ilha. Representando aí, Denise Chan fala sobre a cerâmica marajoara e sua importância, né, para, digamos assim, descrever em um povo que não tinha uma língua escrita, né, não desenvolveu a escrita, a história daquele povo, ok? Até hoje. Agora, eu queria apresentar o que me surpreendeu quando eu li. Eu estou com esse livro aqui, eu coloquei aí para você. Essa autora, né, a Linhares, ela escreveu um grego agora nu, e ela chega a afirmar que a marca marajoara, né, esse grafismo marajoara, né,
e suas vertentes e aplicações, se tornou um dos elementos representativos da identidade nacional brasileira. Na sua tese de doutorado, ela vai expandir melhor esse conceito. Mas veja a importância desse saber marajoara para o nosso país. E se você quer conhecer melhor esses saberes, eles estão, digamos assim, documentados, né, mapeados parcialmente no Museu do Marajó, que é obra do Giovanni Gallo. Ele é um jesuíta, né, que veio morar no Marajó, veio trabalhar como pároco em Santa Cruz do Arari. Ali ele começou a coletar a cerâmica marajoara, urnas funerárias, um acervo arqueológico, e ele depois se traslada, né, para a Cachoeira do Arari, e ali ele passa a atuar como promotor da cultura e constrói o nosso museu, que é chamado Museu do Marajó, recentemente reformado pelo Estado do Pará, e tem um acervo gigantesco apresentando a cultura, a história desse povo. Né? O Museu do Marajó é um grande computador caipira feito na medida para quem tem os olhos na ponta dos dedos. É uma descrição dele. Só uma curiosidade. O Museu do Marajó, ele é considerado o primeiro museu interativo do país. Você depois dá uma pesquisada aí e conhece melhor, tá bom? Tem vídeos no YouTube para você conhecer. Muito bem, eu queria ir para a parte final, que é os modos de vida. Eu destaquei apenas alguns aqui. O primeiro é a luta. A luta marajoara é a única arte marcial genuinamente brasileira. Ela é muito parecida, não sei se é aparentada, né? Precisaria de um exame mais profundo, com algumas artes marciais ou lutas indígenas. Alguns acreditam que os trabalhadores das fazendas, observando a luta entre os búfalos, quando eles usam chifres, né? Eles se empurram, eles lançam, né? Projetam um animal, um animal projeta o outro. Então, alguns atribuem, né, essa arte marcial genuinamente brasileira, a luta marajoara, a esse confronto entre os búfalos. Outros preferem dizer que o próprio exercício, né, de aquecer o corpo lutando ali nas fazendas, no final da tarde, antes do banho, criou o que se conhece como a luta marajoara. O nocaute é empurrar encostar as costas do outro no chão, seria o ippon do judô, né? Então o nocaute é isso, e não há golpes contundentes. Então a luta marajoara é um símbolo, né, da força e da maneira, né, como o marajoara vive, né? É uma forma de vida. A luta também representa a luta em relação a outros elementos, né? Agora, eu tenho um pouco tempo, né? Mas eu queria destacar algo que me chamou muito a atenção. Um outro modo de vida é a pesca, né? Uma habilidade assim rara, né? No povo da região amazônica, muito aguçada pelo marajoara. Aqui à sua direita você vê uma armadilha para peixes. É o cacuri. Inclusive, estão as principais partes do cacuri. É uma arte marajoara, herdada dos indígenas, aperfeiçoada pelo povo. E é daí que alguns retiram a sua sobrevivência. Porém, o cacuri é muito mais que uma armadilha para peixes. O Walter Chile Lima, ele desenvolveu pesquisas de mestrado e doutorado analisando a forma do cacuri, e ele desenvolveu ideias originais que foram premiadas nas suas pesquisas. Ele fez o doutorado em Portugal, o mestrado na Universidade Federal do Pará, e a síntese do seu trabalho é Cacuri, uma arte de pesca como dispositivo para a criação artística. O próximo slide mostra melhor. Então, ele não apenas escreveu, né, sobre o Cacuri e como ele inspira a produção artística e a revolução da produção artística, mas ele propõe o teatro Cacuri, ainda esperando investimento, né? E esse link vai explicar melhor a obra, né, e os sentidos que ele dá a esse modo de vida do marajoara, que contribui, inclusive, para a arte. Né? Eu queria fechar com aquilo que é mais básico, né, na existência humana, que é a religião. Marx vai dizer que para você conhecer o homem, precisa estudar a sua religião. Durkheim também vai falar muito sobre o papel da religião na vida humana, nas sociedades. Mas eu escrevi um artigo há algum tempo, fui ousado ao dividir a história da religião marajoara nessas 4 fases. A primeira, a religião animista dos indígenas marajoaras, crendo no trânsito, né, na existência, na atuação dos espíritos em relação aos elementos da natureza, né?
Isso tem sido muito explorado nos estudos do Pacheco e de outros. Em segundo lugar, há o cristianismo trazido pelos europeus, tanto o cristianismo católico como o protestante. O católico na colônia, né? E o protestante a partir do século XIX, especialmente a partir de 1824, quando Nesbit ele distribui as Bíblias em uma viagem de Belém até o Peru. E provavelmente ele distribui as primeiras Bíblias ali na região. Posteriormente, no início do século XX, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fora fundada em Belém, se estabelece também no Marajó, em Soure, em uma data bastante próxima à fundação da Igreja Mãe em Belém, que foi em 1911. O missionário Daniel Berg foi quem estabeleceu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá. E muitos marajoaras aderiram, tanto ao catolicismo, é uma religião que há muitas, digamos assim, festas, né, populares, até hoje, né, as cidades valorizam bastante a figura do padroeiro, e bem como as igrejas evangélicas têm uma boa representação, especialmente a Assembleia de Deus, e mais recentemente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem alcançado também um crescimento visível, especialmente nas grandes concentrações que eles chamam de reuniões campais. Os adventistas trabalham mais a questão assistencial, realizada através da Lancha Luzeiro 6, que atuou durante 40 anos, até 1998, e recentemente ela foi restabelecida naquela região. O terceiro período da religião marajoara são as religiões de matriz africana, bastante, digamos assim, explicadas, né, pelo Giovanni Gallo em sua obra. Ele tem um livro chamado Marajó, Ditadura da Água, e ele tem uma máxima nesse livro. Ele diz que o Marajó, quem manda do Marajó é a água, não é o presidente da República, não é o governador do Pará, é a água. Porque a vida do marajoara depende das cheias, vazantes, marés, etc., né? Então, ele vai dizer que, em seguida, né, após a água, quem controla, entre aspas, né, quem, digamos assim, influencia, né, o marajoara é a sua religião, especialmente o pajé, né, no passado, especialmente, essa figura está se tornando extinta, embora ainda seja visível em alguns lugares, mas as religiões de matriz africana, né? E, mais recentemente, eu atribuo o sincretismo religioso como a fase atual, já que algumas pessoas, elas se declaram católicas, porém, elas visitam o representante de uma religião de matriz africana, elas vão ao terreiro e elas vão para acampar o adventista, ou para o culto na Assembleia de Deus. Então, esse mix eu descrevo aí como sincretismo, tudo para que o marajoara encontre sentido para a vida e forças, né, para resistir a discriminações diversas. Mas eu já falei bastante, esse é só um panorama, né, sobre essa região, mas eu queria terminar com algumas considerações. Eu posso ter me equivocado em alguma data, em alguma palavra, em algum termo, devido ao tempo, mas eu queria agradecer à revista Cortes pelo espaço e parabenizar os seus editores por estarem promovendo não apenas a história das grandes cidades, mas as cidades menores do ponto de vista populacional e pouco conhecidas como as marajoaras e seus modos de vida. Quando os portugueses chegaram ao Marajó, no século XVI, encontraram diversas nações indígenas que foram pacificadas pelos jesuítas, especialmente pelo padre Antônio Vieira, os quais implantaram o catolicismo e fundaram as primeiras vilas na região. Com a vinda de negros africanos e suas relações com nativos e europeus, surgiu o Marajoara atual. Essa simbiose cultural pode explicar certas dificuldades na evangelização da região. Os indígenas tinham uma religião animista, os negros religiões de matriz africana e os portugueses adotavam o catolicismo europeu. Agora sim, depois desse resumo sobre a religião marajoara, que tem tudo a ver com o seu modo de vida, o marajoara é uma pessoa muito religiosa. Eu queria terminar com algumas considerações gerais. Essa foto, né, representa aí o Marajó, a foto que norteou os slides da apresentação. Você pode ver aí o rio, esse é o rio Parauari, em Soure. Eu morei aí 2 anos e 4 meses nessa região. Ao fundo ali a igreja matriz da cidade, o porto e as rabetas, né, que é o meio de transporte utilizado até hoje. Ao lado você vê os barcos onde os pescadores daquela colônia de pescadores, cidade de pescadores, viajam ao norte, a rios distantes na Amazônia, para trazer o produto para sustentar suas famílias. Por que eu coloquei essa foto? Porque ela mostra essa relação, né? Essa fronteira que não é necessariamente uma separação, mas é uma aproximação
entre a cidade e o rio, entre a cidade e o campo, como vai dizer o Raymond Williams, né? E eu termino com as considerações finais dizendo que, com mais de 500 mil pessoas, o Marajó inclui também o município com o pior índice IDH do Brasil, que é Melgaço, e alguns municípios que estão na lista dos 50 piores IDHs do país, como Chaves, Bagre, Portel, Najás, Ofoa, Curralho e Breves. Embora o Marajó seja uma região pujante, do ponto de vista econômico, é uma região onde há já a movimentação de 2,5% do PIB do estado do Pará, ainda é uma região com muitas carências. E o principal flagelo, né, problema social é a exploração sexual, como esse livro recentemente publicado pela Paulus, que retrata um pouco melhor o assunto. Mas eu queria encerrar dizendo que o Marajó é tão desconhecido como a Amazônia de 100 anos atrás, e tão importante para o país e o mundo como Fernando de Noronha, Brasília ou São Paulo. Com uma rica história, cultura e população, deve ser palco de novas e continuadas pesquisas nos vários campos do saber, especialmente das ciências humanas. Os saberes de seus moradores e seus modos de vida precisam ser melhor compreendidos, eu adicionaria, né, acrescentaria respeitados, para uma valorização adequada dessa população e a compreensão da região amazônica e do país. Conheço o Marajó, pesquise a respeito. Muito obrigado pelo tempo. Espero receber comentários de vocês. O meu contato vai ficar na descrição. E agradeço ao Dr. Francisco Ribeiro, editor-chefe da COTS, pela oportunidade. Foi uma alegria estar com vocês.